Irmãos, como eu disse antes, nós hoje estamos começando uma série nova de mensagens. Ela é baseada num livro. No final, eu vou fazer um desafio para você que quer fazer a leitura do livro, e eu vou disponibilizar para você em PDF esse livro se você quiser ler, tá bom? Chama Um Mês para Viver, né? A capa que tem ali é a capa amarela, que é a capa do devocional. Na verdade, o original é verde, tá? Eu peguei a amarela para combinar com a cor do mês, né? E ali diz assim: 30 dias para uma vida sem arrependimentos. 30 dias para uma vida sem arrependimentos. Essa série, irmãos, como eu disse antes, foi pensada para trabalhar a questão do Setembro Amarelo, né? A gente sabe que tem muita gente por aí que tem ouvido a voz de Satanás, né? E atentado contra a própria vida. Tem muita gente por aí que não quer mais viver. Ou talvez ela não queira apenas mais sofrer, né? E por essa razão eu escolhi esse livro. Porque esse livro, ele nos chama a olhar para a questão da morte e da vida. E ele nos chama a analisar a nossa própria vida, a nossa própria existência nesse tempo breve aqui na Terra. Por isso eu quero te convidar, se você puder. Nós temos 5 domingos este mês. Se você puder, venha nos 5, para que a gente possa ter toda a sequência dessa jornada juntos. Se você puder, faça a leitura diária do livro a partir de amanhã, porque hoje eu vou te dar o resumo da introdução aqui. Tá bom? Se você puder, participe conosco e que Deus possa nos abençoar. Irmãos, o meu plano era que hoje a gente tivesse um teatro aqui, mas não aconteceu, não rolou. Talvez semana que vem. Mas a peça teatral que a gente ia assistir, ela tinha 2 personagens. Um homem, bem sucedido, bem vestido, apressado, cheio de coisas para fazer. Então esse homem telefona para a esposa e ele diz para ela que ele não tem tempo para almoçar com ela, para ficar com ela, porque ele tem que trabalhar. Ele tem muita coisa para fazer, ele não tem tempo para a família. E quando ele desliga o telefone, aparece outro personagem. Esse outro personagem é a morte. E a morte diz para ele: eu vim te buscar. Ele diz: mas hoje, tão cedo? Espera mais pouco. E eles começam a negociar. O cara é um homem de negócios. Ele pergunta para a morte: o que tu precisa para me dar mais 40 anos? 40 anos é muito tempo. 30 então. Daí a morte diz: 30 dias. Eu quero dizer: o que eu vou fazer com 30 dias? Mas daí, assim que a morte vai embora, esse cara pega o telefone de novo, liga para a esposa e fala assim para ela: meu bem, aquela viagem que tu queria fazer, vamos fazer agora. Não, vamos fazer no fim do ano. Não, vamos fazer agora. Porque ele tinha só mais 30 dias. Então a ideia do livro, Um Mês para Viver, é nos mostrar que a nossa vida é breve. A pergunta que o livro faz, e várias vezes a gente vai falar sobre isso, é justamente essa: se você tivesse apenas 30 dias de vida, o que mudaria? Tem uma frase ali que eu gostei bastante, a frase do livro, né? Nós estamos gravando a mensagem. Essa mensagem é um resumo da introdução do livro. Diz assim: a morte é mais universal que a vida. Todo mundo morre, mas nem todo mundo vive. Você concorda com o que está escrito ali? Muitas vezes, irmãos, é por essa questão, por essa razão que as pessoas pensam em tirar a vida. Porque elas estão sobrevivendo, mas não vivendo. Elas estão no automático. E muitas vezes a gente está no automático. Levanta, 10 para 6, como diz a música do Resgate. Levanta 10 para 6, toma café, se veste, toma banho, se veste, vai trabalhar, volta, né? Sobrevivendo e empurrando com a barriga.
Então, irmãos, o que o livro nos chama a pensar, pode passar, é uma verdade muito importante. O seu tempo na terra, o meu tempo, é limitado. Você pode ser alto ou baixo, gordo ou magro, branco ou preto, rico ou pobre, não importa. Essa verdade vale para todos nós. Nosso tempo na terra é limitado. Cada segundo que passa é um segundo que se foi e não volta mais. Esse tempo que você está sentado aqui ouvindo essa mensagem não vai voltar mais. Agora, o que eu estou dizendo aqui, essa verdade importante, não é para que você fique assustado, ou com medo, ou nervoso com isso, mas é para que você entenda, para que você saiba lidar com essa verdade. Meu tempo na terra é limitado. Mas como eu falei, o propósito do livro e dessa série de mensagens não é te deixar paralisado. Bem pelo contrário. A ideia do livro e da série é dar uma chacoalhada na gente. É fazer a gente repensar. Porque aceitar essa verdade tem um poder incrível de te libertar. Ontem eu estava lendo no Instagram de um amigo meu, talvez vocês conheçam ele, é o Gesiel Dias, missionário gaúcho. Ele canta canções cristãs no ritmo gaúcho, ele faz poesias, ele é uma bênção. E o Gesiel há exatos 2 anos, ontem, fez 2 anos que ele descobriu um câncer. E ele escreveu no Instagram dele, ontem eu li, que o câncer tirou ele da bolha. O câncer mudou a vida dele. Porque quando ele se deparou com a morte, ele mudou muitas coisas na vida. Então, saber que o nosso tempo é limitado tem o poder de nos mudar. Se não nos paralisa, nos ajuda a mudar. Então a ideia não é que você fique paralisado, com medo, aterrorizado, mas que você repense a sua vida. A proximidade do final da vida faz as pessoas serem mais autênticas, faz as pessoas terem mais ousadia, faz as pessoas falarem para as pessoas que elas amam, dizer: eu te amo, eu preciso de você perto de mim. Eu não sei se você já teve contato com alguém que teve um diagnóstico de doença terminal, mas via de regra é assim. Essas pessoas, elas repensam a vida. Se elas tinham alguém que elas precisavam perdoar, elas vão chamar essa pessoa e vão pedir perdão, ou vão liberar perdão. Agora deixa eu te perguntar uma coisa: o que impede a gente de fazer isso agora? Por que eu preciso esperar um diagnóstico de câncer para mudar a minha alimentação? Por que eu preciso esperar um diagnóstico de diabetes para mudar meus hábitos de saúde, de exercício físico? Por que eu preciso esperar quase perder a minha família para dar valor para o meu casamento? Por que eu preciso esperar estar cheio de dívida para fazer um voto com Deus de que eu vou ser um dizimista fiel? E depois que Deus me ajuda a me livrar das dívidas, eu esqueço do meu voto e paro de ser dizimista. Por que eu preciso esperar? Por que a gente não vive assim agora? Essa é a pergunta, irmãos. Essa é a questão para nós. Pessoas que têm diagnóstico de doença grave, elas têm algumas coisas em comum entre elas. Por exemplo, geralmente elas vão ter vários estágios quando recebem a notícia. O primeiro estágio é o choque.
ficam chocados. O segundo estágio é a negação. Ah, não é bem assim, o doutor está errado, vou procurar uma segunda opinião. Terceiro é barganha. O quarto é a culpa, depois vem a ira, depois depressão e por fim a aceitação. Mas tem um outro comportamento padrão nesse tipo de gente. É que a maioria das pessoas que passa por isso fazem mudanças radicais nas suas vidas. Mudanças radicais. Elas começam a dizer o que elas sentem, ao invés de esconder. Elas começam a pedir ajuda, ao invés de fingir que está tudo bem. Elas começam a assumir mais risco, ter mais coragem, deixam de lado as preocupações do dia a dia e aceitam cada dia novo como um presente de Deus. Por que a gente não passa a viver assim? Desde já. Aceitando cada dia novo como uma dádiva de Deus, como um presente que Deus está te dando. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, e elas são a causa de nós não sermos consumidos. Parece que esse tipo de gente muda as prioridades. Aquilo que era importante já não é mais, e aquilo que não era tão importante passa a ser. Trabalhar, perde sentido. Eu preciso trabalhar para me sustentar, mas eu preciso ter tempo com a minha família. Eu preciso ficar perto de quem eu amo. Eu preciso abraçar, eu preciso dizer eu te amo. Eu preciso. Pessoas assim começam a se preocupar com o seu relacionamento com Deus. Será que eu estou bem com Deus para enfrentar a morte? Pessoas assim começam a se preocupar com o seu relacionamento com os irmãos. Será que existe alguém que eu preciso conversar, acertar, resolver alguma coisa que não foi resolvida? Porque eu vou partir em breve, então eu preciso resolver. Mas deixa eu te falar, a gente vai partir em breve. Pode não ser daqui a um mês, mas a nossa vida na Terra é muito breve. Passa muito rápido. E é por isso que a gente devia pensar em viver dessa forma desde já. É isso que o livro leva a gente a pensar. E é isso que essa mensagem, essa série de mensagens, tem a intenção de fazer com a gente. Nos levar a pensar na nossa vida. Se todos nós vivêssemos como se tivéssemos apenas um mês de vida, o que a gente faria de diferente? Se você entrar nesse desafio de um mês, e você resolver que você vai viver esse mês como se fosse o último, o que você vai mudar? O que você vai fazer diferente? É sobre isso que eu quero falar, irmãos. E sabe que talvez não tenha nenhum lugar na face da terra melhor para você, pode passar, pensar sobre a eternidade. Pode passar. Pode passar. Ali. Não tem nenhum lugar na face da terra melhor do que para pensar sobre a eternidade do que um cemitério. Não sei se você já fez isso. O autor do livro disse que já fez e eu também já fiz. De você ir no cemitério e ficar lendo o que está escrito nas lápides, né? Nos túmulos. Às vezes tem um versículo, às vezes tem o que a pessoa era. Um breve resumo da vida da pessoa. E normalmente tem duas datas
ligadas por um pequeno traço. No caso daquela ali, 1829 até 1901. Entre a data do nascimento e a data da morte está toda a vida da pessoa. A sua vida e a minha vida se resume a um pequeno traço entre duas datas: a data que nós nascemos e a data que nós iremos morrer. E o autor do livro, ele vai dizer que às vezes ele fica se perguntando como será que era a vida lá em 1829. É claro que as pessoas que viveram naquela época, ou em 1901, ou em 1900, elas tinham problemas como nós. Elas tinham dificuldade de relacionamento como nós. Elas tinham alegrias e tristezas como nós. Mas será que nessa época tinha tanta pressão como hoje? Será que tinha tanta falta de tempo como hoje? Porque a tecnologia é uma bênção. Ela revolucionou muita coisa. Mas a que custo, né? A que custo tudo isso que nós temos de tecnologia? Qual é o custo disso para as nossas vidas? Tanta coisa que nos rouba tempo, né? Quantas horas a gente passa muitas vezes na frente de uma tela de celular, olhando absolutamente nada, rolando para cima. Tempo precioso. Tempo precioso. Então, a que custo? E então, olhando para as velhas lápides, nós precisamos reconhecer que tem uma vida inteira diante de nós. E aí eu me pergunto, quais eram as preocupações dessa pessoa? As alegrias, as tristezas? Qual era o propósito de vida dessa pessoa? Ela viveu para quê? Ela deixou um legado. Será que existe alguém que ainda lembra dela ou dele? A vida toda, irmãos, não passa de um pequeno traço. Um pequeno traço entre duas datas. E quando você para pensar, você percebe que não tem controle de nada. Alguém aqui decidiu que dia ia nascer? Você escolheu nascer em Novo Hamburgo, em vez de Nova York? Você escolheu qual família você faria parte? Tampouco a gente pode escolher o dia que vai morrer. A gente não tem controle. A gente não sabe. Nós não decidimos as duas datas, mas nós podemos decidir como a gente vai viver o traço. Nós podemos decidir como que a gente vai viver esse pequeno traço entre as duas datas. Amém? Você está aí comigo? Você não sabe quando o seu tempo vai acabar. Pode ser semana que vem, pode ser daqui a 50, 60, 90 anos. Mas você pode decidir como você vai usar o seu traço. Você tem que decidir como você vai gastar esse pequeno traço de tempo entre as duas datas que limitam a sua existência na Terra. E deixa eu te perguntar, no que você está gastando o seu traço? Você está vivendo o seu traço sabendo exatamente quem você é? Da onde você veio, para onde você vai? Você tem um propósito de vida? Ou você está só sobrevivendo um dia depois do outro?
E como diz aquele louvor, né? Deixando a vida te levar. Não é louvor, você sabe disso. Você está vivendo de que forma? Você está gastando o seu traço como? Você está simplesmente lutando para sobreviver, gastando o seu dinheiro, gastando o seu tempo, em busca de coisas que muitas vezes não têm a menor importância? O salmista fez uma oração. E agora sim vamos abrir a Bíblia, né? Salmo 90. Abre comigo lá. Salmo 90, versículo 12. Eu vou ler aqui na minha versão e depois eu vou ler na Bíblia Viva que está. Salmo 90, 12, na versão mais conhecida que a gente normalmente memorizou. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos corações sábios. Na Bíblia Viva, está na tela? Pode passar? Pode passar. Pode passar. Faze com que saibamos como... Teve um erro de digitação, né? Como são poucos os dias da nossa vida, para que tenhamos um coração sábio. Deu um erro grotesco ali, né? Mas é como a palavra, tá? Faze com que saibamos como são poucos os dias da nossa vida, para que tenhamos um coração sábio. Então nós precisamos saber como são poucos os dias da nossa vida, porque isso vai nos dar um coração sábio. É o que o salmista está dizendo. Deus quer que você perceba que o seu tempo na terra é limitado. Ele quer que você saiba que os seus dias são poucos, para que você saiba gastar esses dias da maneira certa, para que você saiba viver esse tempo pouco da maneira correta, de uma maneira sábia. Só que Deus te dá a capacidade de escolher como você quer viver. Ele deixa você viver de uma maneira sábia, bíblica, mas Ele também permite que você escolha gastar esse seu tempo de uma maneira que vai te prejudicar. Isso é com você. Você precisa escolher. Nenhuma mudança vai ser exigida, mas Ele te dá a oportunidade de mudar. Então, embora muitas pessoas que passam por uma doença terminal façam várias mudanças, existem pessoas que recebem o diagnóstico de doença terminal e não mudam nada. Ou porque elas estão na negação e elas vão continuar vivendo da maneira que elas bem entendem, ou porque elas já vivem de uma maneira boa, bíblica, já andam com Deus, já estão bem, e elas entendem que elas não precisam mudar, já está tudo bem, apesar da doença. Então elas não mudam, fazem poucas alterações. Isso não quer dizer que essas pessoas não queiram mudar, é só porque, apesar de lamentarem e sofrerem quando recebem a notícia, essas pessoas já estavam dizendo para as pessoas que amavam, elas já estavam andando com Deus, elas já estavam tendo uma vida sábia, porque existem pessoas vivendo uma vida sábia com Deus. E daí eu te pergunto, não seria maravilhoso viver dessa forma? Que mesmo que você tivesse uma notícia muito ruim, você não precisasse mudar nada, porque você já está andando com Deus, obedecendo a Deus, fazendo a vontade dEle, amando as pessoas. Nós não queremos viver assim, sem arrependimento. E o que te impede?
O que está te segurando para você viver dessa forma? O que você está esperando para começar a dizer para as pessoas que você ama elas? O que você está esperando para abraçar, para visitar, para pedir perdão e perdoar? Ai, pastor, mas tu não sabe, há 30 anos eu estou brigado com meu irmão. Chega, procura o teu irmão e faz as pazes. 30 anos. Tem gente que perde uma vida sem se relacionar com as pessoas que ama. Queria estar se relacionando, mas não se relaciona porque é cabeça dura. O que a gente está esperando, irmãos? Será que você precisa esperar uma crise para buscar mais a Deus? Será que você vai esperar uma doença para dizer, não, agora eu vou andar com Deus? Será que você vai esperar uma crise financeira, uma crise na sua casa, para você dizer, não, agora a gente vai valorizar a nossa família? Precisa disso? Seria mais fácil se não precisasse? Mas muitas vezes a gente deixa chegar nesse ponto. Muitas vezes a gente deixa chegar a nossa vida financeira num buraco sem fim para a gente pedir ajuda. Nossa vida espiritual é a mesma coisa. Por quê? Por que a gente não muda agora? Enquanto é tempo, enquanto tem saúde, enquanto está tudo bem. Você vai esperar perder a sua família para valorizar? Você vai esperar perder alguém que você ama para dar valor? Infelizmente, muitas vezes a gente faz isso. Em vários trechos da Bíblia, Deus vai nos lembrar que a vida é curta, se comparada com a eternidade. Vamos ler mais um texto bíblico? Tiago 4, 14. Lê comigo. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. E o 15 diz, em vez disso, vocês deveriam dizer, se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isso aqui. Se Deus quiser. Se Deus não quiser, a Bíblia vai dizer em outro trecho que o homem faz planos, mas a resposta é de Deus. É claro que eu não estou incentivando você a viver como se não houvesse amanhã. Presta atenção nisso. Eu não estou incentivando você a fazer uma loucura e chegar amanhã para o seu chefe e dizer assim, eu não quero mais trabalhar aqui porque eu estou vivendo um mês para viver. Agora meu estilo de vida é esse. Não é isso, gente. Nós não podemos nos dar ao luxo disso, né? De chegar lá no emprego e largar ele de forma repetida. Ou agir de acordo com tudo aquilo que você tiver vontade de fazer, porque afinal de contas o pastor disse que é para eu viver como se faltasse só um mês. Então vou gastar todo o meu dinheiro, vou sair fazendo tudo que der na telha. Não é essa a ideia, irmãos. Não é para isso que nós estamos te convidando. Você ainda vai precisar de filtro para aquilo que você pensa, para não falar tudo que pensa. Você ainda vai precisar continuar trabalhando, continuar vivendo a sua vida, mas o que eu estou te convidando a fazer é relembrar que a vida é curta e que tem coisas que a gente está valorizando agora que não são tão importantes e que tem coisas muito importantes que a gente não está dando
esteja envolvido com o presente. Você precisa pensar no impacto eterno que a sua vida vai provocar. O legado que você vai deixar quando você partir dessa terra. Nós precisamos pensar nisso. A Bíblia vai dizer que Deus colocou no nosso coração a eternidade. Isso está lá em Eclesiastes 3, verso 11. Deus colocou no nosso coração a eternidade. E Ele te criou a imagem e semelhança dEle, como um ser espiritual. Mas nós vivemos em corpos carnais. E se nós formos verdadeiramente honestos, nós perceberemos que deve haver mais em nós para oferecer ao mundo. Nós precisamos fazer mais, deixar mais, servir mais, ensinar mais os nossos filhos, para mudar esse mundo, para realmente ter uma relevância. Às vezes, nós convivemos com as pessoas, e as pessoas nem sabem que a gente é cristão, por exemplo. A gente não está fazendo diferença nenhuma na família, na vizinhança, no trabalho, na escola, na faculdade. A gente deveria fazer mais. Então, o que eu estou te dizendo é: não viva como se não houvesse amanhã. Pense no amanhã e pense na eternidade. Mas também não viva como se não houvesse hoje, porque tem crente que vive como se é tudo na eternidade. Um dia lá no céu, lá na eternidade. Mas esquece que tem vida aqui na terra. Esquece que você precisa fazer diferença. Esquece que você precisa viver o seu pequeno ponto, pequeno traço, entre o cotidiano e o eterno. Você precisa se lembrar que Deus te deu mais um dia para você viver. Quando você acorda de manhã, Deus te deu mais um dia para você conhecer a Ele, experimentar o amor dEle e fazer diferença nessa terra. Alcançar pessoas para Jesus, amar a sua família, servir as pessoas que você ama, se dedicar mais, sair da sua zona de conforto. Eu sempre falo, aquele sofá maravilhoso que você tem em casa, né? Levantar dele, ir ao encontro das pessoas, ajudar quem precisa. A transitoriedade desta vida deveria manter o nosso foco naquilo que é mais importante. O fato de nós sabermos que a nossa vida é breve deveria nos ajudar a focar melhor em como a gente vai gastar o nosso tempo, porque ele é pouco. E agora eu quero que você seja profundamente honesto, não comigo, mas com você mesmo. Sabendo que o seu tempo na Terra é limitado, você acha que você precisa fazer um uso melhor desse tempo? Sim ou não? Você acha que você precisa melhorar a forma como você está gastando o seu pequeno traço? Se você soubesse que tem só um mês de vida, você com certeza mudaria muitas coisas. Eu mudaria muitas coisas. Muitas coisas que agora fazem sentido e são muito importantes. Deixaria você. O modo como você viveria esse mês seria a maneira como você desejaria ter vivido todos os outros anos que vieram antes. Mas por que esperar? Por que eu preciso esperar um diagnóstico ruim, uma crise, uma doença, um problema para mudar?
Você não quer viver uma vida que vale a pena? Ou não? Você quer viver uma vida que vale a pena? Sem arrependimentos, sem ter nada escondido, que se alguém souber vai dar uma crise. Você não quer viver dessa forma? Nessa noite eu quero te desafiar a partir de hoje, 1º de setembro de 2024, nós começarmos uma jornada de 30 dias e a gente viver dessa forma esse mês. Aceita o desafio? Se você aceita o desafio, depois você vai falar comigo, nós vamos fazer um grupo no WhatsApp, eu vou mandar o livro e nós vamos fazer a leitura diária juntos. E todos os domingos nós vamos falar um pouco a respeito do que diz o livro. O livro ele é dividido em 4 partes, né? 4 princípios, que são os princípios que nós iremos falar. Que são eles: viver apaixonadamente, amar completamente, aprender humildemente e partir corajosamente. Então nós vamos trabalhar nas próximas 4 semanas esses 4 temas. E você vai convidar uma pessoa que não estava hoje aqui para ver domingo que vem, para que ela também possa receber isso. Amém? Então, irmãos, não é preciso passar por uma crise para a gente avaliar como que a gente está fazendo. Não é preciso você entrar em problemas para você mudar. Então, se você está disposto a assumir esse desafio, esteja preparado para uma mudança radical. Pessoas que assumiram esse desafio, diz o autor do livro, algumas delas emagreceram 20 quilos. Algumas delas fizeram aquela viagem que estava na gaveta há muito tempo. Algumas delas foram procurar um parente que não viam há anos. Algumas delas começaram uma faculdade, um curso. Esteja preparado para mudar. E abra o seu coração. Esteja disponível. Diga: Senhor, eu quero mudar, eu quero fazer aquela mudança que eu nunca fiz. Vou começar a fazer exercício, mas vou para valer. Vou mudar minha alimentação, mas vou para valer. Vou procurar aquela pessoa que eu preciso perdoar ou pedir perdão, mas eu vou para valer, né? Que eu preciso pedir ajuda de alguém para ir comigo, mas eu vou fazer isso. Amém? Então, à medida que você descobrir a vida para o qual foi criado, hoje pode ser realmente o primeiro dia de uma vida nova. Hoje pode ser realmente o primeiro dia do resto da nossa vida, para uma vida sem arrependimento. Então, o mais rápido possível e sem pensar muito. Se você tiver caneta e papel, anote, senão você vai anotar aqui ou no celular. 5 coisas que você mudaria. Pensa aí no seu lugar, se você tivesse um mês de vida. Quais seriam as 5 coisas que você mudaria? Se quiser anotar, anota para não esquecer. Anota no celular, um bloquinho de nota. Manda no WhatsApp para você mesmo, tem isso agora, né? Eu faço isso quando eu quero anotar alguma coisa, eu mando para mim mesmo. Anota, para você não esquecer. 5 coisas que eu mudaria se eu soubesse que eu tenho só um mês de vida. E uma dessas coisas você vai começar hoje. Uma dessas coisas você vai fazer hoje. Aceita o desafio? 5 coisas e uma hoje. Vamos mudar a partir de hoje. Segundo, pense em como você gostaria que a sua vida fosse melhor daqui a 30 dias. Nos aspectos gerais, como eu quero estar melhor daqui a 30 dias?
O que está acontecendo agora, hoje, na sua vida, que daqui a 30 dias você quer que não esteja mais acontecendo? Ou o que não está acontecendo na sua vida hoje agora, e que daqui a 30 dias você quer que esteja acontecendo? Terceiro, você vai convidar uma pessoa da sua confiança para andar contigo nesse desafio. Um amigo, um irmão, um parente, para vocês conversarem sobre a leitura. Lê o capítulo, faz uma chamada de vídeo, uma visita, toma um chimarrão juntos, conversem sobre, um cobra o outro. Lembra que tu disse que ia fazer tal coisa? Lembra que tu falou tal coisa? Convida alguém, chama alguém para andar contigo nesses 30 dias, para te ajudar. Um familiar, um colega, um amigo do trabalho. Você vai dizer para essa pessoa: estou lendo um livro chamado 30 Dias para Viver. O livro fala disso. Aproveita e já evangeliza, já convida para o culto, né? Se a pessoa não está aqui. Assim, tal. Eu estou lendo esse livro. E daqui a 30 dias eu quero estar melhor. Peça que essa pessoa anote na agenda o compromisso de daqui a 30 dias, contando hoje, ela te perguntar: e aí, fulano? Leu o livro todo? E o que mudou? Aceita o desafio? Amém? Irmãos, nós vamos cantar uma canção.